Jesus, pessoal! Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de 1 Pedro, que está lindo demais. Vamos começar? Ó, está escrito assim: E agora, uma palavra a vocês, os líderes da igreja. Eu também sou um líder. Ó o que ele está falando, o apóstolo Pedro. Eu também sou um líder. Com os meus próprios olhos, vi Cristo morrer na cruz. E eu também participei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Participarei, né? Ele tá falando aqui. Pastorei. Aí ele fala assim, colegas anciãos, né? Os presbíteros, os pastores. Ele tá falando, olha só. Pastorei o rebanho de Deus. Pastorei o rebanho de Deus. Cuidem dele com boa disposição. Quantos, né, tem boa disposição para cuidar das ovelhas, né? Então ele tá falando, cuide dele com boa disposição, não de má vontade, né? Não empurrando com a barriga, né? Como se diz. Não empurrando com a barriga, né? Não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor, pelo desejo de servir ao Senhor, né? Não sejam tiranos, né? Dominadores, ele tá falando, não sejam dominadores, né? Mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Todo pastor tem que dar exemplo, todos têm que dar exemplo, né? Ele tá falando. E quando vier o sumo, né? O supremo pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa, que nunca perde o brilho. Olha aí, pastores, que recompensa, né? Olha só, vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos. E todos vocês sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros, discernem o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que a gente não pode falar mal um do outro, a gente não pode julgar, a gente não é juiz, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para servir uns aos outros e considerar os outros superiores a nós. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para amar uns aos outros, porque amando uns aos outros a gente vai estar amando a Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus, né? E servindo, né? Uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, tá vendo? Mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Então, olha só, se a gente se humilhar, né, debaixo das potentes mãos de Deus, né, no momento certo, Ele vai nos exaltar. É por isso que nós devemos orar. Não é ofender, não é ameaçar, não é nada disso. É simplesmente orar, buscar o Senhor, né? E Ele vai nos exaltar. Deixe com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, né? Pois Ele está sempre cuidando de vocês. Deixem com Ele, com Deus, com nosso Senhor, todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Nada de ficar ansiosos, Deus está vendo tudo, né? Nada de ficar preocupado. Vai adiantar a gente ficar preocupado? Não. A gente vai resolver? Não. Né? Então a gente tem que o quê? Lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. É por isso que nós estamos de pé até hoje, né? Então, vamos lá, olha só o que ele fala. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, né, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Olha só que terrível, né? Ele está falando, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, né? Como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Por isso que a gente não pode dar brecha com a nossa língua. A gente dá brecha dando legalidade com as palavras,
né? As palavras têm poder. Nós temos um arco flecha aqui. O que você fala vai dar autoridade e legalidade para o inimigo agir ou para Deus agir. Então, por isso que a gente tem que profetizar coisas boas, né? Fiquem firmes, confiem no Senhor. Fica firme, gente. Fica ali perseverante. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que os outros cristãos ao redor do mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha o que Pedro está falando, né? Então fica firme, confie no Senhor, na palavra do Senhor e lembre-se de que não é só você, não é só nós que estamos sofrendo, né? Os cristãos, lembre-se que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por isso nós temos que orar pedindo a Deus fortalecimento. Depois que vocês estiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça, de toda misericórdia, porque Deus é Pai, né? Lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais forte do que nunca. Nossa, gente, olha que promessa linda, né? Olha que promessa linda. A ele seja todo o poder sobre todas as coisas para todo sempre. Amém? Estou enviando esta pequena carta com a ajuda de Silvano, né? Com a ajuda de Silvano, a quem considero um irmão muito fiel. Espero tê-los animado por meio dessa carta, pois eu lhes fiz uma demonstração da verdadeira graça de Deus. O que eu lhes disse aqui deverá ajudar vocês a permanecerem firmes na graça. Olha isso, gente, que tremendo que o apóstolo Pedro está falando aqui. A igreja que está em Babilônia, né? A igreja, provavelmente Roma, a igreja que está em Babilônia, também escolhida, envia-lhes saudações e meu filho Marcos também. Cumprimentem uns aos outros com um beijo santo. Que a paz esteja com todos vocês que estão em Cristo. Eu vou falar 2 versículos que me chamou a atenção aqui agora e tá batendo aqui em mim, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha só, gente, o que ele fala aqui. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, das potentes mãos de Deus, né? Ele tá falando aqui. Em sua ocasião oportuna, ele exaltará vocês. Se vocês se humilharem debaixo das potentes mãos de Deus no tempo certo, ele vai exaltar vocês, né? E ele fala assim, deixe com ele, deixe com Deus todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está cuidando de vocês, né? E aí ele fala aqui, ó, fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Aleluia! Terminamos mais um livro sagrado, glória a Deus, né? Depois a gente vai começar a ler 2 Pedro, né? E aí são 3 capítulos só, gente. Tá maravilhoso lendo as cartas aqui, amém? Deus abençoe sua vida, você que está lendo, que Deus continue te abençoando, abrindo a sua mente cada vez mais e que você chegue ao pleno conhecimento do Evangelho de Cristo, amém? Deus abençoe, tchau, tchau.